é apenas a correção da nossa revisão, né? Porque na aula passada eu deixei 3 questões para que vocês tentassem fazer, como forma também para a gente não ficar muito tempo parado. Então hoje teremos a correção daquelas 3 questões, tá? E após essa correção dessas 3 questões, nós terminaremos este conteúdo. Então, para a próxima aula, ou seja, daqui 15 dias, né, quando tivermos contato novamente, vocês terão alguma atividade avaliativa sobre a segunda lei de Mendel, tá? O conteúdo após a segunda lei de Mendel, agora a gente vai trabalhar uma genética pós-Mendel. Então, um conteúdo muito bom e muito gostoso, né, que eu poderia estar deixando mais para frente, mas que eu acho que vocês vão gostar muito, é sobre a tipagem sanguínea. Então, vamos estudar assim, de onde que vem os alelos, né, de onde que vem a hereditariedade para a tipagem tipo A, para a tipagem do tipo B, né, ou para quem é o AB, ou para quem é o O, como que funciona essa tipagem sanguínea. E o RH, né, porque tem pessoas que são positivas, e por que tem pessoas que são negativas quanto ao fator RH? O que isso significa? Então tem a ver com células aqui também, então tem a ver com aquele estudo lá do primeiro ano que é a membrana plasmática. Vou fazer uma revisão também para vocês, né, para que vocês consigam entender como que funciona. Creio que essa aula será pelo Meet, será aula ao vivo, porque realmente é uma aula bem bacana, tá? Não tem muitos cruzamentos, é mais curiosidade, tem bastante tema importante, principalmente sobre gravidez, eritroblastose fetal. É um conteúdo gostosinho e eu acho que pro momento que a gente está, a gente merece um conteúdo um pouco mais light, um conteúdo que chame mais também a atenção de vocês. Primeiro também, quero elogiar muito os vídeos que vocês enviaram. Eu fiz só uma prévia, né? E já ficou um vídeo de 17 minutos, né? Então, assim, era para ser só uma prévia, mas ainda ficou um pouco longo. Para que vocês tivessem uma noção de que quando eu quero repassar alguma coisa, quando eu quero ensinar, quando eu quero mostrar o que eu sei, eu não preciso ter as melhores ferramentas. Claro que tem aluno que sabe editar, tem aluno, né, que se superou, mas tem aluno que só pegou o celular, porque não precisa ser um celular tão bom assim. Às vezes a imagem não ficou nítida, mas não é isso que me interessa. Eu queria mesmo era ouvir a explicação de vocês, né, se vocês estão compreendendo ou não o conteúdo. E eu gostei muito mesmo. Então, assim, gratidão, né, pelos vídeos que vocês me enviaram, desde o mais simplesinho até o vídeo mais complicado. Também avaliei, né, a complexidade da questão, porque tem alunos que realmente pegaram aquelas questões um pouquinho mais complicadas e conseguiram explicar ali da melhor forma. Então, assim, era realmente para ver se o que eu sei, se eu estou conseguindo repassar através dessa explicação remota que nós estamos tendo por enquanto, tá? Então é isso. Então vamos para aquelas 3 questões e vamos analisar, né, cada uma delas. Então, vamos lá. Essa daqui, deixa eu até pegar o lápis aqui, é conteúdo do ano passado, né? Então, assim, eu coloquei realmente de propósito, porque o conteúdo lá do ano passado, o que ele tem a ver com o conteúdo de hoje? Porque nesse conteúdo aqui do ano passado, nós falávamos de gameta, células haploides, células diploide. Então, agora nós também estamos falando de gameta, não é? A segunda lei de Mendel, ela trata exclusivamente a diversidade, né? A quantidade de gametas que uma pessoa pode formar de acordo com as suas características, se são homozigotas ou se são heterozigotas. Então, por esse motivo que eu coloquei esta questão aqui que envolve as pteridófitas. Então, eu tinha, né, no mínimo, que tentar lembrar, pesquisar, ver lá a imagem do ciclo de vida das pteridófitas para conseguir responder essa. Então, eu vou só colocar para vocês aqui o ciclo de vida das pteridófitas, para que a gente volte então na questão. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a samambaia, né, o indivíduo adulto. Essa samambaia é 2N, ou seja, é um indivíduo diploide, né, tem os 2 conjuntos de cromossomos, tem o total de cromossomos dessa espécie. Ela vai formar esporos. Esses esporos saem naquele pontinho preto que tem embaixo das folhas, não sei se vocês vão lembrar.
E esses esporos, eles sofreram meiose. Então, eles são Nzinho, são haploide. O que isso significa? Se eles tinham 20 cromossomos, eles terão 10. Ou seja, para cada característica desta samambaia, ela teria 2 alelos. Quando sofreu meiose, aqueles, né, para cada par, cada uma letra daqueles alelos vai para um gameta. É igual conosco animais, tá? Então sofreu meiose. Então a gente também divide os gametas, a gente também divide os alelos. Sabendo disso, os esporos vão formar o gametófito. O gametófito é aquele que vai formar os gametas. Mas o gametófito também é Nzinho, então nada mudou, nada. Continua metade dos cromossomos e continua metade dos gametas. Então, sabendo disso, vamos lá. No ciclo de vida de uma samambaia, ocorre meiose na produção dos esporos, como eu coloquei para vocês, e mitose na produção dos gametas, ou seja, a samambaia sofreu meiose para produzir os esporos, né? Dividiu os seus cromossomos. Esses esporos irão formar o gametófito, que vai produzir gametas. E ali é mitose, ou seja, todos os gametas serão iguais. Então, todos os gametas vão produzir aquele tanto, né, de cromossomos que os esporos já tinham, porque é mitose, então são células iguais. Ou seja, todos os gametas terão as mesmas características, os mesmos alelos, porque eu estou falando de mitose aqui. Então, suponha que a célula mãe dos esporos presente na geração duradoura do ciclo de vida desta planta, que é a parte da samambaia aqui, que é o esporófito, seja heterozigota para 2 pares de genes, ou seja, essa samambaia aqui é azão, azinho, bezão, bezinho, que vão se separar de forma independente. Sim, para a formação dos gametas, eles se formam, né, de forma independente, vão se separar. Então, se separando, considerando que um esporo formado pela plantinha vai apresentar AB. Então, vamos considerar um esporo. A gente sabe que este tipo de planta aqui, ela pode produzir 4 gametas porque ela é duplamente heterozigota. Só que a gente só vai seguir um desses 4 gametas, que é o azão bezão. Só esse que a gente vai seguir. Que a partir desse esporo, então vamos colocar aqui, nesse esporo aqui, eu tenho o azão bezão. Lembrando que ela teria 4 gametas, né? Se completará o ciclo de vida, então vai continuar aqui, né? Espera-se encontrar qual é a constituição genética que nós poderemos encontrar a partir deste ponto. Azinho, bezinho nas células da geração esporofítica? Não, por quê? A geração esporofítica, ela é 2N, então lá ela vai ter o azão, azinho, bezão e bezinho, ela tem esse conjunto todo aqui, ó, de genes. Porque ela é 2N, ela é diploide. Só quando é um gameta que eu tenho metade, né? Que daí sim eu vou ter somente 2 alelos e não 4, porque é metade. Letra B. Azão, bezão. Tem azão e bezão ali, né? Que até a questão está pedindo para a gente seguir ele. Nas células da geração gametofítica. Se esse esporo é azão, bezão, ele vai formar um gametófito. Esse gametófito aqui também terá azão, bezão, porque a gente está seguindo esse esporo aqui. Esse gametófito ele vai começar a produzir gametas por mitose, ou seja, todas as células que vão originar do gametófito são clones, são idênticas. Então, aqui embaixo eu já tenho 2 gametas formados por mitose, então eles também serão azão, bezão, porque eu tenho clones, né? Células iguais, porque eu estou falando de mitose. Então, essa B, eu acho que está certa. Então, vamos para a próxima. Azinho, bezinho em um anterozoide, que é o gameta masculino. Bom, o azinho e o bezinho, nós não estamos seguindo ele. Aqui a questão está dizendo que é para a gente considerar
um esporo formado pela planta que tem azão e bezão. Ele não está falando de azinho e bezinho, tá? Não, com certeza vai formar também um gameta azinho e bezinho, porque é uma formação de gameta possível, né? Já que ela pode formar 4 tipos de gametas. Mas aqui a questão está falando que é para a gente seguir somente o azão bezão. Então eu anulo essa dali. Azinho e bezinho a questão não está me pedindo. Então essa eu não quero. D. Azão, bezão em um zigoto. O que é um zigoto? É a união de gametas? Então, se eu tenho um zigoto, olha aqui onde é que está o zigoto. Ele é 2N, o zigoto. Então, se eu tenho um zigoto, eu tenho que ter as 4 letras, porque já é 2Ns. E azão, bezão são somente 2 letras. São gametas. E zigoto é a união de gametas. Então, está faltando a outra parte, né, desse zigoto aqui, tá? Então, tá errado. Letra E. Azinho e bezinho em uma oosfera. Mesma coisa que é C, né? Então, assim, azinho e bezinho é um gameta feminino da planta oosfera, enquanto que anterozoide é o gameta masculino da planta. Então, sim, essa planta aqui, né, dentro dessas 4 letras que ela tem, ela é duplamente heterozigota, ela formará, sim, 4 tipos de gametas. Mas, de novo, a questão está dizendo para a gente considerar o azão-bezão. A gente tem que seguir ele e não azinho e bezinho. Então, eu não vou assinalar essas que tem azinho e bezinho. Eu vou seguir o azão-bezão. E olha B, azão-bezão nas células da geração gametofítica. Sim, o azão e o bezão chegou através desse esporo até essas células gametofíticas e por mitose vai formar mais azão-bezão nos anterozoides e azão-bezão nas oosferas e não azinho-bezinho, porque se esse esporo é azão e bezão, ele chega como azão e bezão no gametófito e vai começar, né, se dividir em vários gametas, azão e bezão também, porque é uma divisão mitótica. Então aqui a resposta correta é a letra B. Essa questão é bem interpretação, né? Então, aqui na segunda questão. Na espécie humana, a fenilcetonúria é quando a pessoa não consegue fazer, né, a digestão, ou não consegue digerir um aminoácido que se chama fenilalanina. Então, essa doença é condicionada por um gene autossômico recessivo. Então, se é uma doença recessiva, eu já sei que eu vou usar aqui, né, a letra F, então. Enquanto que a polidactilia é devido a um gene autossômico dominante. Então, assim, polidactilia é quando a pessoa tem mais de 5 dedos, né? Nas mãos ou nos pés. E ela é dominante, então nem sempre, né, uma característica quando ela tem um fenótipo muito pequeno dentro de uma população, significa que ela é recessiva. Não, ela também pode ser uma característica dominante, tá? Então, nem sempre aquela pequena porcentagem lá de 25%, de 12,5%, né? Aquela menor porcentagem, nem sempre será característica recessiva. A gente tem exceções aqui na genética também. Então, uma mulher normal para a fenilcetonúria, se ela é normal, ela não é recessiva. Então, eu já sei que eu darei para esta mulher. Deixa eu só pegar o lápis aqui. Então, eu já sei que eu darei para esta mulher um Fzão, porque ela é normal para essa característica. E ela não é polidáctila, ou seja, ela tem todos os 10 dedos nas mãos, os 10 dedos lá nos pés, né? Então ela tem 5 dedos para cada membro. Então ela é normal. Se ela é normal, ela é recessiva. Como é uma característica recessiva, normal, então eu poderia, normal que é o recessivo, eu vou usar o N, o Nzão, ou para que vocês possam entender de uma forma melhor, eu posso colocar também o P aqui, porque é a característica dominante, mas é a característica em evidência para que depois a gente possa entender no nosso resultado fenotípico, tá? Então, aqui é um caso à parte, né? Já expliquei o porquê, porque é a característica que nós estamos visualizando.
Então, a gente vai colocar, se ela é normal, ela é recessiva, porque é uma característica dominante. Ela vai se casar com um homem normal para fenicetonúria. Então, se ele é normal, eu vou colocar Fzão, normal. Mas ele tem a polidactilia, então eu sei que ele tem pelo menos um Pzão. O casal, então assim, não está completo o genótipo deles. A gente sempre consegue completar o genótipo olhando os pais destas pessoas ou os seus descendentes. E neste caso a questão traz um descendente, que é uma filha. Então o casal tem uma filha que tem a doença recessiva. Se essa filha tem a doença recessiva, significa que esta filha herdou da mãe o Fzinho e que esta filha herdou do pai o outro Fzinho, porque ela é recessiva. E também aqui está me dizendo, então, que ela não é polidáctila. Bom, se ela não é polidáctila, é uma característica recessiva, então significa que ela herdou um pezinho da mãe e automaticamente ela herdou um pezinho do pai. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança normal para fenicetonúria e não polidáctila? Aqui voltando para a nossa questão, eu já deixei meio caminho andado para ser até menos exaustivo, menos enjoativo para vocês, né? Porque daí assim, vou lá fazer o cruzamento, Fzão se encontra com Fzinho e tal. Isso vocês já estão cansados, né, de ouvir e vocês já sabem como fazer este cruzamento. Então, para a gente agilizar aqui, vamos direto na resposta. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquele macete, né? Já que estamos falando da segunda lei de Mendel, aqui o quadro de Pinet ele se tornaria maior porque a gente tem mais tipos de gametas. Só que a gente separa as características, né? Então, eu faço um quadro de Pinet como é lá na primeira lei de Mendel, né? Com 4 probabilidades para a característica, né? Quanto à fenilcetonúria, e um outro quadro de Pinet para a característica, então, da polidactilia. Então, eu faço o cruzamento, né, das características que o homem possui com as características que a mulher possui. Agora, eu tenho que vir aqui para saber o que a questão está me pedindo. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança? Quando fala criança, não está pedindo sexo, então fica mais fácil, tá? Normal para a fenilcetonúria. Bom, para a criança ser normal, né, para esse tipo de característica, é uma característica recessiva. Então, ela precisa ter Fzão, Fzinho, ou ela pode ser homozigota, né, ter os dois Fzão. Então, ela tem que ter, no mínimo, um Fzão para ser normal para essa característica. E ela também não pode ter a polidactilia. Polidactilia já é uma característica dominante, então ela tem que ser Pzinho para ser normal quanto à polidactilia. Então eu tenho que encontrar esses dois tipos de genótipos nesse meu quadro. Então vamos para o primeiro quadro, onde que tem o Fzão, então eu já sei que é uma característica dominante, no qual é a probabilidade da criança ser normal, né, para essa característica aqui. Então, eu venho aqui. No primeiro, eu já tenho, né, Fzão com Fzão, então já é homozigota, já é uma probabilidade. No segundo, também tem uma criança normal, porque tem um Fzão. Aqui no terceiro, também tem um Fzão, então também é uma criança normal. A última probabilidade aqui é uma criança que teria essa característica da fenilcetonúria, né? Então, eu fico com 3 probabilidades de 4. Então, eu coloco aqui 3 probabilidades de 4 para a criança ser normal para essa característica. Agora, vamos lá na outra característica, que é a polidactilia. Na polidactilia, eu tenho que encontrar pezinho. Então, aqui no primeiro tem polidactilia, então eu não vou pegar. O segundo é pezinho, encontrei. O terceiro não cabe na minha resposta, mas o quarto cabe na minha resposta. Então, eu tenho
2 de 4 probabilidades para uma criança normal quanto à polidactilia, que é uma característica recessiva aqui, a normalidade. Então, agora eu multiplico o meu resultado. 3 vezes o 2, eu tenho 6. E 4 vezes 4 me daria 16, né? Então, de 16 possibilidades, 6 nós temos, então, como probabilidade de uma criança normal deste casamento para as duas características, né? Normal para a fenilcetonúria e normal para a polidactilia, ok? Então, esse seria o nosso resultado. Então, vamos para o próximo. E última, né? Essa daqui é extensa, né, professora? Então, vamos lá. As pimentas são originárias das Américas e parece que já eram cultivadas pelos índios já antes de Cristo. Então, das espécies do gênero, então eu até coloquei o gênero, lembram da regrinha de taxonomia, né? A escrita tem que ser diferenciada, gênero com letra maiúscula, a espécie começa com letra minúscula. Então, nós temos ali a espécie específica, onde nós temos 4 variedades de pimentões com cores diferentes. Quais são as cores de pimentões? Nós temos o pimentão verde, nós temos o marrom, nós temos o amarelo e nós temos o vermelho, como nós temos nesse quadro aqui embaixo. Esse quadro já nos traz quais alelos devemos utilizar, né? E quais são, então, as características para os tipos de pimentões. O cruzamento de uma planta com pimentões amarelos, então eu tenho que vir lá, pimentão amarelo. Pimentão amarelo é Czão e Rzinho para ser pimentão amarelo. Tá? Essas duas características dão a cor do pimentão amarelo. Então aqui, ó, eu tenho 2 tipos de genes diferentes que interagem entre eles para apenas uma característica. Eu tenho 4 letras somente para a cor do pimentão, tá? Isso é uma interação gênica o nome. Então, vamos lá de novo. O cruzamento de uma planta com pimentões amarelos, então vem aqui, amarelos, com a planta com pimentões marrons. Então, eu tenho que vir ali no pimentão marrom. O pimentão marrom, ele é Czinho, e ele tem que ter pelo menos um Rzão para ser marrom. Gerou descendentes que produziam frutos com os 4 fenótipos, ou seja, amarelo com marrom produziu pimentão verde, amarelo, marrom e vermelho, todos os 4 fenótipos aqui. Então, sabendo disso, eu já vou descobrir qual é o genótipo completo, não é? Por quê? Para eu ter pimentão verde, olha aqui o verde, o pimentão verde é Czinho. Então, significa que eu tenho que ter Czinho de um lado? Tenho. E eu tenho que ter o Czinho do outro lado. Ótimo. Para produzir o pimentão amarelo, que é um dos fenótipos aqui que nós temos também, tem que ter Rzinho. Então, significa que eu tenho que ter Rzinho de um lado e Rzinho do outro. Pronto, já descobri o genótipo dos 2 pimentões aqui. Analisando as informações acima e de acordo com seus conhecimentos, o que é incorreto? Então, aqui vamos às alternativas. Então, eu fiz o cruzamento. Como é um quadro de Pinet pequeno, né? Então, eu já fiz direto, não fiz de forma separada. A gente usa mais de forma separada, realmente, quando eu já tenho a questão me pedindo um certo fenótipo, então é mais fácil, né? Eu mirar naquele fenótipo e fazer de forma separada. Ou quando realmente o quadro de Pinet ele fica muito grande, né? Quando ele pode me gerar muitos descendentes, como por exemplo 16 descendentes. Mas neste caso aqui, como eu tenho homozigose, né, dos 2 lados, né, tanto do pimentão amarelo quanto do pimentão marrom, então eu sei que o encontro de gametas aqui eu terei 2 tipos de gametas para um e 2 tipos para o outro. Então, me dará 4 probabilidades. Então, eu não preciso fazer 2 tipos de cruzamentos de forma separada. Eu posso jogar tudo num quadro só, que é o que eu fiz. Então, nesse quadro aqui, realmente, eu olhando o quadro,
eu tenho todos os 4 fenótipos que estão aqui embaixo, né? Eu vou encontrar o fenótipo verde? Sim, eu encontro. Está aqui, ó. Eu vou encontrar o fenótipo marrom? Sim, está aqui. Eu vou encontrar o fenótipo amarelo? Sim, está aqui. E o vermelho está também aqui. Então, tem realmente os 4 fenótipos, como a questão me diz. Agora, eu tenho que encontrar a alternativa incorreta. Letra A. Espera-se do cruzamento parental? Está aqui em cima. Cruzamento parental, tá? Este é o cruzamento parental. Aqui nós temos a F1, que são os primeiros descendentes que se originaram desse cruzamento parental. Então, espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produza frutos vermelhos, né, que é o pimentão vermelho. A maioria deles vai produzir? Não. Eu acabei de falar que eu tenho os 4 fenótipos e eu tenho 4 probabilidades. Significa que 25% delas de forma igualitária são para cada fenótipo. Então, como que a maioria dos descendentes vai produzir frutos vermelhos aqui? Não, é em igual proporção. Então, essa aqui eu já sei que está errada, a letra A. Vamos ver o restante, então. Do cruzamento parental, espera-se 1 de 4 possibilidades, ou seja, 1/4, 25%, de descendentes que produza frutos amarelos. Sim, né? É de igual proporção para todos os fenótipos, correta? O cruzamento dos descendentes vermelhos produz em F2, então eu teria que cruzar, né, em F2, então eu teria que fazer o meu segundo cruzamento aqui com os descendentes vermelhos, né? Os descendentes vermelhos, ele tem que ter pelo menos um Czão e um Rzão. Então, eu tenho aqui em cima, eu teria que cruzar Czão, Czinho, Rzão, Rzinho com ele mesmo, que é isso que está me pedindo. Então, eu já sei, porque a gente já fez vários cruzamentos, né, de duplo heterozigotos, e a gente sabe que sempre né, de 16 probabilidades dá aqueles totalmente recessivos. A gente sabe que lá naquele quadro de Piney grande, né, nós teremos lá por último Czinho, Rzinho, Rzinho. Todo cruzamento entre dois duplo, né, heterozigotos, então me dá esse resultado de 1 de 16. Então, essa dali está correta também, porque verde é totalmente recessivo. Olha ali a cor né, olha o genótipo do fenótipo verde. E D, o cruzamento de plantas duplo homozigotas. Opa, se são duplo homozigotas, eu teria que ter, por exemplo, Czão, Rzão, com Czão, Rzão, ou então Czinho, Rzinho. Aqui não está me dizendo, só está dizendo assim, duplo homozigotas, tá? Não interessa se é dominante ou recessivo. Nunca produz diretamente os 4 fenótipos. Então, aqui, o cruzamento, eu não sei qual é o cruzamento que eles estão pedindo, né? Então, assim, nunca vai me produzir diretamente os 4 fenótipos. Não, por quê? Se eu misturar aqui, eu tenho Czão com o outro Czão e Rzão. Até se eu fizer este cruzamento aqui, ó, eu vou tirar esse aqui e eu vou colocar Czinho, Rzinho. Daí eu teria como descendentes totalmente heterozigotos. Eu teria esse tipo aqui de genótipo. E não vai me produzir diretamente os 4 fenótipos. Qual é o fenótipo que eu tenho ali? Eu tenho somente o fruto vermelho. Se fosse o fenótipo que eu tinha colocado aqui em cima, também seria o fruto vermelho. Então, eu só tenho fruto vermelho. Daí, eu teria que cruzar esse fruto vermelho com ele mesmo, para daí sim eu ter depois os 4 fenótipos. Mas assim, de forma direta, eu não tenho os 4 fenótipos, como vocês podem ver, quando eu tenho as 2 características homozigotas. Então, era isso, né? Por isso que era uma forma de revisão, era para trabalhar a interpretação,
análise de dados, né? Como que eu vou tirar esses genes, né? Como que eu vou fazer a ligação, os cruzamentos, fazer a interpretação de texto deles. Então, era essa a nossa revisão, era mais realmente uma leitura gênica dessas 3 questões. Então, para a nossa próxima aula, né, como eu já coloquei para vocês, nós teremos então uma avaliação sobre a segunda lei de Mendel, para depois aquele conteúdo gostosinho de sistema ABO. Então, até a nossa próxima aula e cuidem-se!